E o que nós queremos mostrar é que a salvação em Cristo é evidenciada pela morte do velho homem. É isso que Paulo vai trabalhar nesse texto, que nós vamos reler agora dos versículos 5 a 9. Versículo 5 diz assim: Fazei, pois, morrer, ou matai, a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. E não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai, nós estamos diante da sua palavra, rogando que o Senhor nos ensine por meio dela, através da ação do teu Santo Espírito em nossas mentes, em nosso coração, para que nós possamos ser desafiados a viver aquilo que a sua palavra irá nos ensinar nessa manhã. Então nos ajude a entender e principalmente a colocar em prática o que a sua palavra nos ensina, fazendo morrer, matando a nossa natureza pecaminosa que ainda reside em nós. Em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Semana passada, no início dessa sessão prática do capítulo 3, nós vimos que Paulo falou que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele. Isso é um fato. Paulo afirmou isso nos primeiros versículos. O cristão já morreu com Cristo para a antiga vida e já ressuscitou com Cristo para uma nova vida. Por isso ele deve pensar e buscar as coisas lá do alto. Coisa que nós vimos semana passada, nos versículos de 1 a 4. Um dia será glorificado com Cristo no futuro, mas ele já morreu, já ressuscitou, e por isso agora o pensamento dele, a busca dele está em outro lugar. Não nas coisas desta terra, mas agora nas coisas lá do alto. E agora Paulo volta a atenção, nesses versículos 5 a 9, para falar sobre as coisas aqui da terra. O que ele chama de natureza terrena. Uma natureza que ainda existe dentro de nós, mesmo que nós já morremos, ressuscitamos, que ainda tem que ser combatida. Nós temos que fazer morrer ou matar essa natureza. Por quê? Porque nós já morremos com Cristo. É isso que Paulo vai mostrar. Pelo fato de nós já morrermos com Cristo, já estarmos mortos com Cristo para a antiga vida, nós temos que fazer morrer essa natureza que ainda luta, que ainda reside dentro da nossa vida, dentro do nosso coração. Então Paulo vai descrever isso e vai mostrar os motivos para isso. Nós queremos fazer isso de maneira bem simples, em 2 pontos aqui. Primeiro, mostrando o que nós devemos matar. E depois, por que devemos matar. Então Paulo mostra isso em alguns versículos, eu quero mostrar para os irmãos e explicar alguns termos aqui. Ele começa com essa ordem: façam morrer, ou matem a vossa natureza terrena. A natureza aqui de baixo, que não está relacionada às coisas lá do alto, que ele falou nos versículos anteriores. Então façam morrer. E o que tem que morrer? Paulo dá uma lista de pecados aqui. O que é comum nos seus escritos, não só aos Colossenses, Paulo sempre faz uma lista de obras da carne, de natureza terrena, pecaminosa, e uma lista de virtudes do Espírito, celestiais, fruto do Espírito. Isso nas suas cartas é muito comum. E aqui em Colossenses ele apresenta algumas coisas que devem morrer. E nós temos a responsabilidade de matar essas coisas no nosso dia a dia. A primeira são pecados da área sexual, estão no versículo 5. Os pecados listados por Paulo aí são prostituição, impureza, paixão lasciva. Todos termos aqui relacionados a pecados da área sexual. Prostituição é uma palavra geral, não é o sentido que nós talvez temos em mente quando ouvimos essa palavra hoje em dia, mas é um termo mais geral para falar de todo tipo de pecado sexual. Qualquer expressão da sexualidade fora dos padrões divinos, que é o matrimônio, que é o casamento, entra nessa categoria aqui de pecado sexual, de prostituição, no termo que Paulo usa aqui. São os primeiros termos que Paulo está utilizando, que devem morrer.
E note, a sexualidade foi criada por Deus e ela é uma bênção dentro dos padrões que Deus colocou. O problema é quando ela está fora desses padrões. E aí Paulo chama a matar todo tipo de imoralidade sexual. E é esse termo que ele usa, logo no começo, quando chama de prostituição. O segundo é impureza. E a palavra é usada num sentido não sexual e no sentido sexual. Não sexual, ela é usada para falar de qualquer tipo de coisa que contamina. Você tinha esse conceito muito comum para o judeu no Antigo Testamento, a ideia de ser puro ou de ser impuro. E aqui era usado, por exemplo, uma ferida que estava com pus, estava infectada. Era o mesmo termo que era usado, mas o termo era muito aplicado, muito utilizado também para a questão sexual, falando de algo impuro, repulsivo, que contamina, uma perversão. É o segundo termo que Paulo vai usando aqui para falar daquilo que deve morrer. E o terceiro é a paixão lasciva, e esse está relacionado menos à atitude e mais ao desejo. Quando está falando aqui de paixão, está falando de um desejo intenso, o que não necessariamente, o termo em si, é usado somente para desejos pecaminosos. É um termo geral, para falar de desejo. Pode falar de um desejo bom ou de um desejo ruim. No caso aqui, ele já é qualificado. É uma paixão lasciva, um desejo que não descansa até ser satisfeito, uma paixão que domina o coração. Essa é a ideia aqui que Paulo está usando. Ele não está atacando apenas as atitudes, certamente com os ensinos de Cristo em mente, que fala que não é só a atitude, mas o simples fato de você olhar com uma intenção impura no coração, você já pecou. Paulo fala o que tem que ser, o que tem que morrer na nossa natureza terrena com relação a esses pecados da área sexual. É todo tipo de sexualidade, seja em ato, seja em desejo, seja em pensamento, que está fora dos padrões divinos. Essa é a primeira exortação que Paulo coloca aqui. Nós vivemos em uma sociedade em que os pecados da área sexual são tremendamente explorados e muitas vezes nós nem percebemos isso e começamos a achar isso algo comum, algo normal dentro da nossa realidade. Por isso a pergunta é: você tem matado sua natureza terrena no que se relaciona aos pecados sexuais? Note que nós falamos que o sexo ele tem o seu lugar dentro do plano de Deus. Mas ele é uma ferramenta de dominar, de escravizar a pessoa quando é usada fora dele. Fora do plano de Deus. Deus estabeleceu algo que é puro, que é belo dentro dos seus limites, dentro dos seus padrões, mas que é totalmente distorcido pelo pecado e pela nossa sociedade. Por isso, o chamado de Paulo é, que naquela sociedade não era diferente, para matar a natureza terrena. Para matar essa realidade que muitas vezes escraviza, que domina. Então fique atento a isso. Você vive numa sociedade em que isso é extremamente incentivado e explorado. Fique atento. O Senhor Jesus disse que só o olhar com uma intenção impura já revela adultério. Fique atento, jovem. Guarde seus olhos e sua mente. Não caia na escravidão da pornografia. São muitos jovens hoje, dentro e fora da igreja, que estão escravizados nessa realidade. Pais, fiquem atentos. Não sejam permissivos. Não deem privacidade aos seus filhos. Esse é um discurso moderno, que só incentiva o pecado. Tudo que é feito no oculto é um incentivo à prática pecaminosa. Eles não precisam de privacidade, eles precisam da sua ajuda. Muitas vezes da sua intervenção. É isso que eles precisam. Desligue da sua TV tudo que revela sensualidade. Faça morrer sua natureza terrena. Não é brincadeira o que Paulo está falando aqui. Nós não podemos levar como brincadeira. Nós não podemos nos acostumar com isso. Homens, mulheres, não caiam num discurso do mundo. Vistam-se com decência. Você não revela o seu valor mostrando o seu corpo.
faça morrer a sua natureza terrena, no que concerne aos pecados sexuais. A segunda área que Paulo usa são os pecados de desejos controladores. Ainda no versículo 5, quando ele termina com mais dois pecados, que é o desejo maligno e a avareza, que ele qualifica, que é a idolatria. Desejo maligno é um termo utilizado aqui por Paulo para revelar, assim como a ideia da paixão, algo que pode ser bom ou ruim, o desejo em si, mas ele já qualifica novamente, é um desejo maligno, algo que não é bom, um desejo pervertido, um desejo que vai contra Deus e contra o próximo. É um termo geral também que ele usa para introduzir essa ideia dos desejos controladores, falando de um desejo que vai contra o seu próximo e vai contra o próprio Senhor. E o outro termo que ele usa é a avareza, que literalmente, na junção das palavras aqui no original, é desejo de ter mais. Novamente, outra palavra ligada ao campo do desejo, e é o desejo de ter sempre mais, algo insaciável por coisas materiais, por coisas desta terra e não das coisas lá do alto. Faz do dinheiro o seu Deus. Por isso Paulo descreve como idolatria. A avareza, a ganância, o desejo de ter sempre mais revela um Deus que não é o verdadeiro Deus. E por isso Paulo fala que a avareza é idolatria. A pessoa passa a confiar mais nas suas posses, naquilo que ela tem, servindo e adorando a isso e não ao Senhor. Então Paulo fala, isso tem que morrer. Você tem que matar. Fazer morrer esses desejos controladores. A natureza terrena ela é oposta à natureza celestial, que Paulo apresentou nos versículos anteriores. Se você busca e deseja e pensa nas coisas aqui da terra o tempo inteiro, isso significa que você não está buscando e desejando as coisas lá do alto. Elas são contraditórias. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou seu foco está aqui, ou seu foco está lá. Não dá para ser os dois juntos. Por isso que essa daqui tem que morrer. Para que essa realidade aqui viva. Tenha a vida verdadeira. Essa busca, esse pensamento nas coisas do alto tem que ser evidenciado pela morte dos desejos pecaminosos, dos desejos por coisas aqui da terra. Por isso a pergunta que nós precisamos fazer como aplicação e reflexão é: onde estão os seus desejos? O que você sonha no seu dia a dia, quando você está acordado? O que você pensa o tempo inteiro? O que você mais deseja ter na vida? Está relacionado às coisas daqui da terra? Ou está relacionado às coisas lá do alto, onde Cristo vive e governa, como nós vimos na semana passada? Paulo está fazendo esta distinção. Qual tem sido o seu Deus? É uma questão de adoração aqui. Paulo está falando de adoração ou idolatria. Onde está o seu Deus? O que você mais ama? Em que mais confia? Paulo nos chama a matar esses desejos egoístas, para não criarmos ídolos, e assim estarmos livres para adorarmos o verdadeiro Deus. O terceiro campo que Paulo usa aqui, agora no versículo 8, pulando um pouquinho, depois nós vamos voltar para falar o porquê devemos matar, mas o versículo 8 nos mostra pecados de emoções descontroladas. E ele usa novamente três termos para falar desses pecados: ira, indignação, maldade. Três termos que estão ligados às emoções. Emoções que estão descontroladas, no sentido que não estão controladas pelo Espírito Santo de Deus, mas estão controladas por essa natureza pecaminosa. Então a ira descreve uma pessoa explosiva, sem controle algum de suas emoções. A palavra, no original, ela está relacionada ao termo ferver. Está vermelho de raiva. A ideia do termo aqui, ficar quente, ferver. A pessoa está descontrolada por suas emoções. Paulo está falando, isso tem que morrer. Isso não é personalidade. Isso não é perfil da característica bíblica. A pessoa é mais explosiva ou menos. Não. Isso é realidade da natureza pecaminosa que tem que morrer. De acordo com Paulo aqui. De acordo com as Escrituras. Tem que morrer.
Segundo, indignação, que também está muito próxima à ideia da ira aqui, bem relacionada à falta de domínio próprio, mas apresenta um aspecto mais contínuo, que não é pacificado, que não cessa. Uma amargura que vai sendo guardada no coração. É a ira não só que explode, mas que explode e permanece. Que vai guardando, que vai alimentando, causando essa indignação. E terceiro termo é a maldade, que é o mal planejado, que é uma resposta à ira e indignação. Eu fico irado, amargurado, e aí eu quero me vingar. Eu quero fazer o mal contra aquela pessoa com quem eu estou irado ou indignado. É um desejo e uma atitude maligna contra uma pessoa, que leva a pessoa a ficar feliz quando o outro está sofrendo. E triste e abatido quando o outro está se dando bem. É a maldade como reflexo das emoções descontroladas ou controladas pela carne. Como estão as nossas emoções? Você é caracterizado como alguém pavio curto? Já ouviu essa expressão? Ou que nem tem pavio? Isso é ser descontrolado. Não é uma característica que não muda. Pelo contrário. Pelo Espírito Santo de Deus, uma das características do fruto do Espírito é o domínio próprio. É o controle sobre as suas emoções. Deve ser controlada pela ação do Espírito Santo de Deus. Você consegue perdoar quem te fere? Ou vive amargurado? Vive voltando ao passado e remoendo isso e voltando a algo que alguém fez contra você, trazendo o passado para o presente o tempo todo. Deseja vingança? Quer que alguém se dê mal? Quando acontece algo contra alguém que te provoca, te irrita, você fala assim, bem feito. É isso que Paulo está falando que tem que morrer. Isso tem que morrer. Precisamos matar essa natureza em nós. E por fim, a última área que Paulo usa com mais 3 pecados são os pecados do falar, nos versículos 8 e 9. Ele usa 3 termos também: maledicência, linguagem obscena do vosso falar e a mentira, no versículo 9. Mais 3 pecados que Paulo combate, todos eles ligados a essa natureza terrena. Maledicência, literalmente o termo é blasfêmia. Não contra Deus apenas, mas pode ser usada para se referir ao próximo, que é o caso, aparentemente aqui. Difamar o caráter de alguém, falar mal dos outros. Uma linguagem bem simples e mais fácil de entender, fofocar. Fazer fofoca. Tem que morrer. Segundo, linguagem obscena, abusiva, grosseira, destrutiva, se refere a qualquer palavra torpe, qualquer palavra vulgar que não edifica, incluindo palavrões e gracejos imorais. E por fim, a mentira, que tem como origem o pai da mentira. Como já foi dito por Jesus nos evangelhos, que é Satanás. E não deve estar presente na vida daquele que é controlado pelo Espírito, porque a característica desse é a verdade. A mentira, ela mata, ela destrói, porque ela, primeiro, não revela o caráter de Deus, segundo, porque ela produz quebra de comunhão e desconfiança no meio do próprio corpo de Cristo. A mentira vai minando os relacionamentos. Vai destruindo a comunhão que nós deveríamos ter, ou que temos e deve ser preservada no Espírito. Porque ela vai quebrando e minando essa realidade. O Senhor Jesus Cristo nos disse nos evangelhos que a boca fala do que está cheio o coração. Por isso que o falar é um reflexo daquilo que tem sido alimentado no nosso interior. Quando você, por algum motivo, traz uma palavra que não edifica, uma palavra torpe, independente do contexto, seja no trânsito, seja num relacionamento, isso não é obra do acaso.
Não é que simplesmente apareceu isso do nada. Isso é um reflexo daquilo que está no coração. Por isso que o falar revela. Ele revela aquilo que nós estamos alimentando. E o que sua fala tem revelado? Você tem prazer em falar dos outros? Em fofocar, em vez de ajudar? Isso é algo tão comum e tão sério. E nós, na nossa sociedade, achamos que isso é brincadeira, que é normal. Se você tem algo para falar para alguém, fale para a pessoa. Você não tem que falar para os outros. Você tem que falar para a pessoa. O que passa disso é blasfêmia. De acordo com o termo aqui. Fofoca, maledicência, difamação. Você quer ajudar o seu irmão? Está vendo algum problema na vida dele? Fale com ele. Agora, se não é isso, você só está querendo falar mal dos outros. Isso é maledicência e tem que morrer. Como você tem usado a sua língua, a sua fala, para edificação, para destruição. Como você tem usado o seu discurso. Ele é um discurso que revela a verdade ou que revela falsidade e mentira. Todas essas características precisam morrer. E é uma ordem, é um imperativo. O que significa que o Senhor já nos dá todas as condições. Já morremos com Cristo. Já estamos ressuscitados com Ele. Mas exige agora uma decisão da nossa parte. Nós precisamos fazer morrer a natureza terrena que há em nós. Essa é a exortação de Paulo. E por fim, por quê? Paulo dá 3 motivos. Por que nós devemos matar? Ele já mostrou o que nós devemos matar. Mas por quê? O primeiro motivo está lá no versículo 6. Porque a ira de Deus vem sobre os que praticam tais pecados. Versículo 6, capítulo 3 diz: por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É a primeira razão dada por Paulo. A primeira razão para matarmos a nossa natureza terrena é porque a ira de Deus vem sobre os que praticam esses pecados. Entenda que o termo praticar esses pecados está falando de um estilo de vida, de alguém que é caracterizado por isso que ele usa o termo filhos da desobediência. Filhos da desobediência é alguém que é caracterizado por desobediência. Os que vivem assim revelam que são filhos da desobediência e por isso recebem o castigo destinado aos filhos da desobediência. É uma questão de lógica que Paulo está tratando aqui. Se a sua vida é assim, ele não está falando se você já cometeu esse pecado, que eu creio que todos nós aqui já cometemos. Ele está falando que se seu estilo de vida é esse, é isso que se revela continuamente, não há mudança, é só isso que aparece, você precisa reavaliar a sua vida. O estilo de vida do cristão é diferente. Se o seu estilo de vida é parecido com algo como essa lista de pecados, por amor a você mesmo, por misericórdia da sua vida, eu peço que você reavalie a sua salvação. É o que Paulo está fazendo com os colossenses aqui. Esse estilo de vida é do filho da desobediência. Se esse é o seu estilo de vida, você precisa reavaliar e buscar Cristo, que transforma a vida. O segundo motivo que Paulo dá é porque esse é o estilo de vida dos que não conhecem a Cristo. Versículo 7, algo bem semelhante, uma expansão do que ele já estava falando no versículo 6. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Ou seja, essa é a característica do passado para aquele que é do Senhor. Característica daqueles que não conhecem a Cristo. Vocês viviam assim. E era coerente. Porque vocês não conheciam a Cristo. Agora, esse outro tempo ficou lá atrás. Vocês não podem mais viver dessa forma. Ele reforça a ideia dos filhos da desobediência, da ira de Deus sobre esses, mostrando que era o estilo anterior de vida daqueles que não conhecem o Senhor. Vocês andaram noutro tempo. Quando vocês viviam nessas coisas, agora a realidade é outra.
Agora, para o cristão, isso ficou para trás. É o velho homem, a velha natureza herdada de Adão. Não pode mais ser a característica da minha vida. Eu tenho uma nova natureza em Cristo. Novo homem, nova criatura. Espírito Santo de Deus habitando em mim. Isso significa que deve haver uma clara distinção entre o antes e o depois de Cristo na sua vida. E cada dia que passa, essa distinção tem que ser maior. Porque você vai fazer morrer a natureza pecaminosa. Antes era uma coisa, agora é outra. Amanhã será ainda maior essa diferença. É isso que Paulo está mostrando. Façam morrer, porque esse é o estilo de vida dos que não conhecem a Cristo. E por fim, façam morrer a natureza pecaminosa de vocês, porque já estamos despidos do velho homem. Versículo 9 conclui com essa expressão, dizendo: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. A última razão, descrita por Paulo, para matarmos essa natureza, é que nós já fomos despidos do velho homem. E a ideia que Paulo usa aqui, a ilustração é de uma roupa. Semana que vem nós vamos ver o revestimento. Mas é como você estivesse tirando uma roupa suja, depois de um dia cansativo de trabalho, e agora você vai vestir uma outra roupa nova, limpa. Vocês já despiram essa velha roupa, que é o velho homem. Não significa que nós não temos pecado, não significa que nós não temos ainda essa natureza que temos que fazer morrer, é o que Paulo está falando, mas essa realidade dominante, escravizante do velho homem, da antiga natureza, já foi despida. Agora você tem uma nova natureza que possibilita uma vida nova. Novas características, nova realidade. É a sequência do indicativo como a ordem aqui. Façam morrer porque vocês já morreram. É o que Paulo fala. Matem porque vocês já estão mortos. É uma consequência. Pelo fato disso já existir na sua vida, você agora vai matar sua natureza pecaminosa. O não cristão pode fazer isso? Não, porque ele não está morto ainda. Primeiro ele tem que morrer para o velho eu, para que ele possa matar sua natureza pecaminosa. Só o cristão pode fazer isso. Só aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Eu não mato minha natureza por minhas obras e méritos. Isso seria o ascetismo que Paulo condenou nos falsos mestres. Fazer pelas obras, por uma série de regras. Eu mato a minha natureza pecaminosa porque eu já tenho o poder para fazer isso pela graça que me alcançou. Em Cristo Jesus. Porque eu já morri. O mérito não é meu, mas de Cristo. É só na dependência dele que isso é possível. Por isso, meu irmão, minha exortação de hoje pela manhã para você é que você se torne um assassino. Que você mate o seu verdadeiro inimigo. Está dentro de você. Essa natureza terrena que ainda existe tem que ser morta. Porque você já morreu e ressuscitou com Cristo por uma nova vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar.